E eu quero começar na vida de Moisés aqui, lendo Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão King James, tá bom? Na versão King James, eu queria ler e você pode acompanhar a leitura também. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo. Bom, está aqui na King James também, né? E a sarça não era consumida. Grave essa frase. A sarça queimava com fogo, mas ela não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou, chamado de Deus, grave isso, do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tire tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus está ensinando o temor a Moisés. O 6, além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. É interessante que agora ele está com medo de olhar para Deus, mas você percebe lá na frente que Deus falava com ele face a face, porque aqui ele não tinha intimidade, mas lá na frente ele se tornou íntimo. Então, esconder-se de Deus é uma timidez, aproximar-se de Deus é o resultado de uma intimidade. E o Senhor lhe disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Ou seja, então aqui a explicação é: Deus desce para libertar o povo, tirar o povo de um ponto A e levá-los a um ponto B. Não é apenas livrá-los do Egito e deixar eles sem destino ou sem uma estadia, é tirar de um ponto e levar para o outro, de um nível para o outro. Agora, portanto, 9, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. 10, vem agora, olha só, Deus chamando ele para perto, eu te enviarei a Faraó, ele enviando, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ele está dando uma missão, uma vocação. Agora, como Moisés ele reage? E Moisés disse a Deus: quem sou eu? Crise de identidade. Para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito. E ele disse: certamente estarei contigo. Convicção da presença. E este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, este é o meu memorial para todas as gerações. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heveus, amorreus, ferezeus, heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz,
e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agora olha o que Deus diz: eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. Eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios. Irmãos, Deus não liberta alguém para deixar essa pessoa vazia. Aí ele continua, 22, mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro e vestes, e as porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Irmãos, só a leitura desse texto já produz em nós muitas revelações da palavra, muita coisa recebemos de Deus apenas lendo esse texto. Vocês observaram que Deus chama Moisés e diz claramente a Moisés que ele havia sido chamado por Deus, porque o povo de Israel que estava na escravidão estava clamando, estava decidido a orar ao Senhor, e eles clamam a Deus. Deus olha para aquele povo, Deus desce até aquele povo com o único propósito de livrar aquele povo. Moisés estava recebendo uma chamada de Deus, não era porque ele era o santo, não é porque ele era alguém especial, mas porque ele era alguém que estava disponível, que vai até o monte de Deus, tem um encontro verdadeiro com Deus, e Deus chama ele para fazer dele uma resposta ao clamor daquele povo. Se você olhar para si mesmo, você vai perceber, e se você estiver sensível a Deus, você também vai compreender que você é uma resposta de Deus para alguém, você mesmo. Deus pode olhar para alguém que está orando, alguém que está clamando, alguém que está sofrendo, e Ele vai usar a instrumentalidade do homem, Ele vai utilizar de alguém como um canal de libertação para aquela pessoa. Então eu entendo, por essa palavra, algo que o Espírito ministrou no meu espírito hoje pela manhã, lendo o livro de Êxodo, que o Senhor está aumentando o nível individual de unção na vida de alguns, e essa unção vai fazer com que pessoas que estão sofrendo, dilaceradas, elas serão atraídas até você, e essa atração que Deus vai utilizar para essas pessoas virem até você, não é para você partilhar o seu coração, mas é para você fluir na unção que Deus está liberando sobre a sua vida. Agora também de forma coletiva, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, eu também discerni pelo Espírito que eu e você, uma forma coletiva, em unidade, também vamos entrar no novo nível, e Deus vai trazer pessoas que estão com os seus corações dilacerados, como diz Isaías 61, versículo 1, e através daquilo que Deus está nos dando nesse momento, aquilo que Deus está nos dando nesse instante, nesse culto, através da nossa coletividade, essas pessoas serão transformadas, tocadas, curadas e restauradas pelo Senhor. Isso não tem propriamente a ver conosco, com a nossa habilidade, mas tem a ver com a unção que eu e você, através da nossa sensibilidade, do nosso coração quebrantado na presença dEle, estamos como vasos receptores para receber toda a unção, para receber todo o fluir dEle, para tocar a vida de pessoas. Então a partir de hoje, cada oração que você fizer, cada culto que você vier, cada oferta que você semear aqui, você estará participando daquilo que Deus estará fazendo nos próximos dias. Então eu creio dessa forma, que Ele está subindo o nível de unção para a nossa vida. Agora, toda vez que Deus vai trazer libertação, Ele vai utilizar alguém. E eu quero usar 8 exemplos bíblicos, para você entender
que toda vez que Deus vai libertar alguém, um povo, uma nação, Ele levanta uma pessoa. Eu vou mostrar na verdade 7, a 8ª pessoa vai ser você na prática. O primeiro homem é o homem que nós lemos aqui, que é Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, vem agora e eu vou enviar você a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, da mão dos egípcios. Então, ele guiou os israelitas, Moisés, para fora do Egito, enfrentou Faraó, conduziu o povo pelo deserto, rumo à terra prometida. E tudo isso ele fez por causa da palavra que ele recebe da parte de Deus. Um outro homem que eu, meditando hoje pela manhã, veio ao meu coração, foi Josué. Josué, ele foi um conquistador da terra prometida. Josué, ele liberta o povo de uma fase que Moisés não libertou. Josué liberta o povo do deserto e introduz o povo na vida abundante. Ele introduz o povo numa nova fase. E eu creio que Deus, através da palavra dele, vai levar você para uma nova fase, para uma nova estação. E muitos, o período desértico, o período de deserto, o período de limitações está finalizando, e você vai desfrutar de toda a palavra que Deus prometeu a você há muitos anos. Quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que gerar aquela palavra, você tem que pegar aquela palavra, levá-la para o ambiente de oração, crer nela, falar ela, profetizar ela, se envolver com ela, permitir que aquela palavra, ela governe o seu coração. A ponto de fase difícil, de tempos de dificuldade, não roubar aquela palavra do seu coração, porque aquilo que ele falou com você, aquilo que você recebe da parte dele, aquela palavra ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta. Ele não esqueceu daquele momento de oração, daquele momento de contrição na presença dele, que você leu um texto bíblico, aquilo queimou o seu coração, você percebeu naquele culto, naquele ambiente, o seu coração queimando, e você entendeu: Deus falou comigo. Só que aparentemente, depois que ele fala, parece que vem uma fase de esfriamento, parece que tudo vira do avesso. E aí é a fase em que ele introduz você para entender que você não é guiado por sentimentos e você não é guiado, por uma única fase. Você é guiado por aquilo que ele falou, independente da circunstância momentânea, independente daquilo que você está sentindo. Você precisa lembrar, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus fala com Josué, em Josué 1,6, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo, Josué, porque você fará esse povo herdar a terra prometida. Ou seja, Josué, ele disponibilizou a vida dele para ser um instrumento de Deus, para levar aquele povo para herdar o que Deus prometeu. Não é herdar o que ele tinha. Você não vai levar as pessoas que estão à sua volta a herdar aquilo que você tem, mas você vai levá-las ao entendimento que elas são herdeiras de Deus, e aquilo que Deus prometeu, você vai levá-las a esse caminho, para que elas recebam toda a boa herança que está disponibilizada àqueles que creem. Então ele lidera o povo na conquista de Canaã, ele derruba muralhas, as muralhas de Jericó, distribui a terra para aquele povo. Então ele teve um tempo poderoso, porque ele viveu e serviu de acordo com o seu chamado. Eu me lembrei também de Débora. Débora foi uma profetisa, uma mulher que era sensível à voz do Espírito. Ela foi uma juíza. Quando você lê o livro de Juízes na Bíblia, não tem a ver com os juízes dos dias de hoje, mas era, na verdade, juiz era um líder da nação, que ele julgava também as pessoas, e ele era um líder. A Débora, ela foi uma mulher, que ela foi juíza, liderou a nação de Israel, mas ela também, ela era profetisa, e ela julgava aquele povo debaixo de uma palmeira. Ela não tinha nada pomposo, vamos dizer assim, era na simplicidade. Ela não tinha nada demais, a não ser o dom de profecia, a não ser dar palavras dirigidas, orientadas pelo Espírito Santo. E aquela mulher, ela recebe uma palavra, e ela fala para um homem chamado Baraque. Baraque era o líder
do exército de Israel. E ela diz assim: Baraque, preste atenção. Está lá em Juízes 4 e Juízes 5. Você vai a tal lugar, porque em tal lugar que você vai estar, esse lugar que eu estou apontando para você, Deus vai guiar o exército dos cananeus. Um homem chamado Sísera, ele liderava o exército dos cananeus. Deus, vai conduzir aquele exército diante de você para uma batalha, e Deus vai dar vitória para você. E aquele homem Baraque, ele tipifica aquele homem que não tem confiança. Ele tipifica aquele homem que tem uma certa fragilidade. E o Baraque diz: eu só vou se você for junto. Se você não estiver comigo, eu não vou para essa batalha. E ela diz: tá bom, eu vou com você, mas a honra não será tua, a honra será minha. E você e a nação de Israel vai saber que pelas mãos de uma mulher, Deus libertou, Deus livrou uma nação. Obviamente que Deus queria usar a instrumentalidade do homem, porque o homem é o cabeça, o homem precisa assumir a posição. Mas preste atenção para você não entender de forma errada aquilo que eu vou dizer. Quando um homem não se posiciona, uma mulher pode se posicionar como uma libertadora daquela casa. Mas isso não significa você atropelar a autoridade do homem, você atropelar, passar por cima e ser insubmissa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você, sendo uma mulher de Deus, se você percebe que espiritualmente alguém não está se levantando como intercessor, como libertador da casa, Deus conta com você, através da profecia, através da sua sensibilidade, para ouvir a voz do Espírito, receber uma palavra dele, e através da direção dele, você segue essa direção, e ele pode, através de você, trazer uma libertação na vida de alguém. Então a Débora, ela se tornou em uma libertadora. Ela lidera Israel contra a opressão dos cananeus. Ela encoraja Baraque na batalha. Ela profetiza a vitória sobre o comandante do inimigo. Então a gente pode olhar também sobre Gideão. Gideão também foi um homem que se posicionou quando o Senhor olha para ele em Juízes 6,14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Sou eu que estou te enviando. Então são homens e mulheres que eram simples. Eram homens e mulheres que carregavam algo diferente, porque eles carregavam uma palavra. Uma palavra. Eles despertaram a escuta da voz de Deus, e eles seguiram a direção. E no caso de Gideão, com apenas 300 homens, ele derrota um exército numeroso de midianitas, confiando na estratégia dada por Deus. Então você, através do seu tempo de oração, meditação na palavra, o seu tempo de contemplação a Deus, Ele vai lhe dar estratégias para que você traga libertação para alguém. E toda vez que eu incluir alguém dentro dessa libertação, lembre-se do filho que está viciado, lembre-se do filho que está desviado, lembre-se do teu cônjuge que ainda não se converteu, lembra de um familiar que está preso nas garras de Satanás, lembre de alguém que trabalha com você, que é um funcionário, é o seu patrão, ou está na mesma equipe que você participa, que ainda não conheceu Jesus, que está preso nas garras de Satanás. Deus intencionalmente marcou esse momento para dizer a você que você será um instrumento de Deus para libertar aquela pessoa, para trazer livramento para aquela pessoa. Então, o Gideão, ele com poucos homens, ele derrota um exército numeroso. A Bíblia fala também de Sansão. Quando Deus vai falar com os pais de Sansão, lá em Juízes 13:5, ele diz que aquela mulher, ela conceberia, daria à luz a um filho, e o filho dela, que é o Sansão, ele começaria, ele não ia libertar totalmente, mas ele iria ser o pontapé inicial para libertar, está lá em Juízes 13:5, para libertar Israel da mão dos filisteus. Sansão foi um libertador. Você percebe que quando a unção, o Espírito vinha sobre ele, as amarras, a fúria dos inimigos eram completamente destruídas, por causa da unção que estava, do Espírito que estava sobre Sansão. A única coisa, a problemática na vida de Sansão,
é que Sansão também tipifica aquela pessoa que é usada por Deus, mas se perde no meio do pecado. Então, por mais que Deus, Ele use você seja um instrumento de Deus para curar, para libertar alguém, para transformar a vida de alguém, não se esqueça que você depende, que você precisa de ter comunhão com o Espírito Santo. A sua comunhão, ela é mais importante do que os seus feitos. Não se glorie por aquilo que Deus vai fazer através de você. Por que Deus está nos preparando para nós não nos gloriarmos? Porque a intenção dEle é nos usar de uma forma extraordinária. É de nos usar de uma forma poderosa. É de usar você de uma forma espetacular. Mas isso você não pode trazer glória para o seu nome. Isso tem que empurrar você a uma vida de oração, a uma vida de quebrantamento e de dependência dEle. Porque Jesus falou que Ele é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que não produz fruto, ele é cortado. Por que o ramo não produz fruto? Porque o ramo, ele não puxa a vida da videira. Ele não puxa a vida, o ramo que não puxa a vida do tronco, ele morre. É aquele ramo que tem aquela visão, não, eu tenho vida própria. Nenhum de nós temos vida própria. A nossa vida, ela vem do Senhor. Ela vem da nossa relação com Ele, da nossa intimidade, da nossa proximidade com Ele, porque quando eu puxo a vida de Deus, através de uma comunhão, através da oração, da leitura da palavra, da adoração, são leis espirituais, do jejum, da minha busca pela presença dEle, quando eu puxo essa vida dEle, eu consigo frutificar, eu consigo me tornar um libertador nele, e todo o poder, toda a unção dEle começa a fluir da minha vida, por eu estar linkado a Ele. Então, a sua videira não é um líder, a sua videira não é a igreja, a sua videira é Jesus. Então você precisa ter comunhão com Ele, porque é dele que você vai puxar a vida. Todo cristão que está murcho, que não está frutificando, pode perceber que está faltando a Ele comunhão, porque toda pessoa que está ligada à videira, ela está recebendo palavra de encorajamento, ela está recebendo poder, ela está recebendo unção, ela está recebendo graça. Não significa que nós não temos limitações, não significa que nós não temos tempos de dificuldade. Nós podemos nos abater um dia, nós podemos estar angustiados por um dia, nós podemos estar sendo atacados por vários pensamentos, que vai ter aquele dia que não vamos conseguir produzir nada, mas isso é questão de tempo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Passa um dia, vem um novo amanhecer, vem um novo encorajamento, as misericórdias do Senhor se renovam, a unção dEle se renova sobre a nossa vida, e nos levantamos e falamos, eu vou continuar. A Bíblia fala também de Davi. Davi foi alguém que, além de ser rei, ele também se tornou um libertador, porque Davi leva o povo a conquistar toda a terra prometida, mas Davi derrota Golias. Davi unificou Israel, Davi venceu os inimigos, Davi estabeleceu um reino forte e um reino temente a Deus. Então Davi, ele também é um referencial de alguém que se tornou um libertador. Agora, o maior dos libertadores, o maior exemplo que nós temos foi Jesus. Quando Jesus ele vai iniciar o ministério dele, ele entra na sinagoga e ele abre a palavra de Deus. Lógico, quando eu digo abrir, naquela época não era, não tinha a gráfica, né? A gráfica surgiu em 1500, inclusive tem efeito também da reforma protestante. Você vê que a igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê que a igreja, ela afeta a modernidade, o crescimento, a tecnologia, e a igreja também, ela influencia até a educação de uma nação. Mas voltando aqui, que isso não é mensagem para hoje. Ele abre o que seria para nós Isaías 61. Ele está lá na sinagoga, dão a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o rolo, né? Na verdade, sendo mais preciso, e ele lê o que para nós é Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele me tem enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados.
Aí ele fecha o livro, ele entrega para o assistente, e aquelas pessoas olham para ele, ele diz: hoje essas escrituras se cumprem aos seus ouvidos, porque ele era o Messias, ele era alguém que estava ungido, ele é alguém que é uma referência a mim e a você como libertadores. E Jesus libertou uma mulher adúltera do adultério. Jesus libertou uma mulher, a mulher do poço lá de Jacó, a mulher samaritana. Ele liberta aquela mulher da carência. Ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele liberou palavras de orientação, de encorajamento, de direcionamento. Ele fluiu nos dons do Espírito Santo, multiplicou pães e peixes. Ele reuniu os seus discípulos e disse: olha, tudo o que eu faço, vocês poderão fazer obras ainda maiores, porque eu vou ao Pai. Tudo o que eu fiz, vocês poderão fazer numa proporção muito maior. Vocês poderão alcançar um número muito maior de pessoas do que eu alcancei. Por quê? Porque eu estou dando a vocês o meu Espírito. E Ele envia os seus discípulos. Vocês vão com poder, vão com autoridade, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pregar o Evangelho. Agora, a 8ª pessoa, sou eu e você. Porque a partir da vinda de Jesus, a partir da partida dele, quando ele sobe aos céus, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, ele passou a morar, a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo faz em nós muitas transformações, mas não é mensagem para hoje. Mas o Espírito Santo faz através de nós o que ele fazia com o que ele fez com Jesus. Atos 10:38 diz: como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou fazendo bem a todos aqueles que estavam vindo ele, que estavam à volta dele. E qual foi o bem que ele fez? Ele curou os enfermos e ele libertou os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. Você tem ciência de que o Espírito Santo habita em você? Ou dentro de você habita uma entidade estranha? Pode ter habitado anteriormente, mas hoje habita o Espírito Santo. Agora, eu dei toda essa volta para mostrar que essa unção que estava sobre Jesus, e ainda não esqueci de Moisés não, tá? Não li o texto à toa não. Essa unção, ela está em nós. Tudo isso está disponibilizado a mim, tudo isso está disponibilizado a você. Primeira carta de João 2:20 diz que eu e você temos a unção do Santo e sabei todas as coisas. 1 João 2:27 diz que a unção que nós recebemos dele, ela permanece em nós. A unção, ela não vai e volta, a unção, ela permanece. A unção que não é falsa, a unção verdadeira, ela nos ensina a permanecer em Jesus. Então você diz: eu não tenho força, eu não tenho condições de permanecer em Jesus. Você tem condições, porque você tem a unção que veio dele, e essa unção, ela te capacita, ela te habilita, primeiramente, a permanecer nele. A palavra unção, dentro do cenário, no contexto bíblico, ela significa capacitação sobrenatural para a execução de uma vocação que veio da parte de Deus. Trocando em miúdos é o seguinte: Deus, ele pega a capacidade que ele tem para libertar pessoas, para transformar pessoas. Ele pega essa capacidade que está nele e ele dá para o crente. Então é a transferência de habilidade. Então a unção, ela nos capacita a fazermos algo que sem essa capacitação nós não faríamos. E essa capacitação, ela vem de quem? Ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Irmãos, podemos estudar a palavra, podemos fazer cursos, seminários, tudo isso é muito bom, mas não existe um seminário
que vai te dar unção. Não existe um seminário, eu vou aprender como que eu vou expulsar demônios. Não existe isso. Você recebeu essa capacitação dele. Então você já está capacitado para você expulsar demônios, para você orar por pessoas. Você já tem essa capacitação porque é uma transferência divina. Não é uma transferência humana. Não é uma transferência que você recebe através de um curso, através de um seminário. É uma transferência que você recebeu a partir do momento em que você começou a fazer parte do reino de Deus. Essa unção, ela está sobre você. Essa unção, lá de Isaías 61, que Jesus, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, aos quebrantados de coração, seria no original, aqueles que não têm condições. Me enviou a curar os dilacerados de coração. Então você está pensando em você, eu preciso ser curado de uma ferida. Perfeito, você não pode desprezar a si mesmo. Mas entenda uma coisa, você tem uma unção para curar. Quando você senta com alguém para escutar alguém, quando você ora com esse alguém, a unção que está em você vai necessariamente trazer cura para aquela pessoa. Mas eu não tenho ferramentas, eu não tenho habilidade assim, eu não tenho uma formação, mas você tem o que cura, o que uma formação não dá, que é a unção. Eu não sou contra o preparo, muito pelo contrário. Eu não sou contra a pessoa estudar, não sou contra, até porque eu entendo que a própria unção vai levar e vai impulsionar a pessoa a buscar conhecimento, mas eu não posso ficar me preparando a vida inteira, dando desculpa, que eu não vou fazer porque eu não estou preparado, porque é isso, porque é aquilo. Meus irmãos, essa moça que eu contei o testemunho, que ela ouviu a minha aula de paternidade aqui, chegou ontem na sala de aula, abriu a apostila, pegou o violão, cantou um louvor e pregou sobre paternidade. Eu vi o vídeo dela pregando, ela fala também sobre a aula de religiosidade. Essa família estava 2 anos sem congregar, vieram para o seminário. Imagine se ela ficasse pensando, não, mas eu não estou debaixo da cobertura de alguém, eu não tenho alguém intercedendo por mim, eu preciso que alguém ponha a mão na minha cabeça e fala, eu estou liberado. Irmão, ela recebeu algo de Deus e foi partilhando. Então aquilo que você tem da parte de Deus, compartilhe, que isso vai aumentando. Quando a gente vê Jesus multiplicando os pães e os peixes, ele pegava um pedaço de pão e dava, todo mundo olhando ali, quando voltava o pão estava inteiro. Fez isso com os peixes, porque no reino de Deus, quando você partilha, você não perde, isso se multiplica, mas quando você retém para a perca. Então Jesus, ele deu essa mesma autoridade a mim e a você. A unção, o que a unção faz em nossa vida? Ela nos dá poder para testemunhar. Atos 1:8, recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A unção, ela nos capacita para curar. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Existem 2 fases na nossa vida. Tem a fase que nós pedimos para alguém, expulsa o demônio de mim. Mas você não pode ficar a vida inteira na dependência que alguém expulse o demônio de você. Chegou a hora de você virar uma chave, de parar de pedir para alguém pôr a mão na sua cabeça e mandar o demônio embora, e você pôr a mão na cabeça de alguém e orar por alguém. Você precisa mudar de fase, você precisa sair da mesmice. Você tem essa autoridade, você tem essa capacidade. Você não é alguém que vai apenas sugar de alguém, você é alguém que vai distribuir aquilo que Deus já deu a você. A unção, ela nos guia em toda a verdade. O Espírito da verdade nos guia a verdade. É interessante que essa unção, a capacitação, ela nos fortalece para as nossas lutas espirituais, para as nossas batalhas. Essa unção, ela nos capacita. Então, o que a unção faz por nós? O mesmo que ela fez por Jesus. A mesma unção que fluiu na vida de Jesus, aquela unção, ela flui também através da sua vida. Quando você ora e diz assim, Senhor, vai lá, visita o meu filho, como que você imagina? Que ele desce lá do trono e vai lá e senta na cama, meu filho, vem cá, eu estou ouvindo a oração de alguém. É através de você. Você é a resposta de oração para alguém.
Você é resposta de oração. Então disponibilize a sua vida. Disponibilize os seus recursos. Não para você ficar se engrandecendo, mas para você semear na vida de alguém. Para você abençoar alguém, para você ser uma resposta de oração para alguém. Vai ter dia que você vai estar andando. Você vai olhar para uma pessoa que você não conhece. O Espírito Santo vai falar, vai lá e fale isso para ela. Ou às vezes o Espírito Santo vai falar para você, você vai passar, vai olhar para aquela pessoa, ele vai dizer assim, ó, mete a mão no seu bolso, pega tudo que você tem e dá para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está orando, porque aquela pessoa pediu a Deus, porque aquela pessoa pediu ao Senhor. Ah, mas eu quero saber o que a pessoa fez. Meu irmão, você não tem que saber o que ela fez, tem que saber o que você ouviu de Deus. O resto é ela e Deus. Agora, o que tem a ver o nosso chamado com Moisés? Você vai perceber, irmãos, que Moisés, ele não era nada diferente de nós. Primeiro ponto aqui de Moisés. Moisés foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus. Quem é que chamou você? Responde para si mesmo. Quem é que te chamou? Você acha que é você que escolheu? Você que decidiu? Não, você foi chamado por Ele. Agora a Bíblia diz assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, ouvem a voz dEle, mas no processo de escolha eles não se permitem ser transformados por Deus. E não que Deus não queira usá-los, mas Deus não pode usá-los, por quê? Porque eles ficam estacionados. Fica pensando que, eu não sei se eu fui chamado, eu não sei se eu tenho condições. Moisés não decidiu por si mesmo ser libertador, ele estava no deserto, cuidando das ovelhas do pai, das ovelhas do sogro. E de repente, ele olha para uma sarça, e tudo começa pelo fogo. O fogo queimando naquela sarça, e aquele fogo não consumia aquela sarça. Lembra de Atos 2? Que ele viu línguas repartidas como de fogo, e veio o Espírito Santo sobre eles. Então, quando é que eu estou autorizado para fluir na vocação que Deus me deu? Desde o dia em que o Espírito Santo veio sobre mim, desde o dia que o Espírito Santo veio sobre você, e esse fogo começou a queimar dentro de você. A partir daquele momento, você recebe de Deus a habilidade. Agora, o que Deus ensina para Moisés? Deus ensina, primeiro, Deus chama Moisés, ele olha aquilo, ele vai se aproximar, e Deus fala para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Não é um monte que é santo por si só, o monte era santo porque Deus desceu ali. Você não é santo por si só, você é santo porque Deus desceu em você. Agora, Deus estava ensinando Moisés, agora que você tem o fogo, você tem que tirar as sandálias dos seus pés, você tem que praticar a santidade. Às vezes nós olhamos para alguém que recebe o Espírito Santo, se fosse por mim, eu olho às vezes em algumas ministrações, infelizmente quando eu conheço a vida de alguém, eu falo, não, isso aí não merece. Esse aí não é, quem é o fulano para receber o Espírito Santo? Só que, irmãos, não somos nós que escolhemos, é Ele que escolhe. Agora, quando uma pessoa ela é verdadeiramente batizada, o temor vem ao coração dela. Ela não consegue mais ser a mesma. Ela não consegue olhar para o mesmo lugar que ela olhava. Ela não consegue ter a mesma vida que ela tinha. Ela não consegue praticar as mesmas coisas, porque quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus, o temor nasce no coração dela. Então Deus estava trilhando o caminho de um libertador. Primeiro, eu chamo. Depois, eu dou fogo. Depois, a santidade. A santidade não pode ser a partir do medo de Deus, ou a partir da ideia de apenas fechar a porta para o diabo não agir mais. O temor a Deus, que não é medo, é respeito de Deus, tem que vir a partir de você estar queimando na presença dEle. Porque você sobe o seu nível. Você não caminha mais em santidade para impressionar o pastor. Você não caminha mais em santidade para agradar os pais. Você caminha em santidade porque você recebeu a presença dEle.
Então quem recebe a presença dele, o namoro não é mais o mesmo. A forma de negociar não é mais a mesma. A forma de lidar com a vida não é mais a mesma. Por quê? Porque você tirou esse sandália dos pés, você caminha em santidade. Você começa a partir daquele momento mudar o seu estilo de vida, não para impressionar alguém, mas porque você foi transformado por dentro. Agora, Deus ensina a Moisés também algo muito interessante. Deus ensina a Moisés que ele dependia de Deus. Paulo recebeu de Jesus: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele reconhece que ele não tinha condições, Moisés estava na verdade vivendo na dependência de Deus. Por quê? Quando o Senhor fala com Moisés, primeira coisa, Deus chama Moisés para libertar o povo. Moisés entra num conflito de identidade. Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quando você ouviu a voz de Deus, quando Deus liberou uma palavra na sua vida, você provavelmente teve essa crise. Mas quem sou eu? Você já pensou isso? Quem já pensou? Mas quem sou eu? Eu não sei falar, tenho vergonha, tenho timidez, não sou bem visto, não sou bem quisto, não sou uma pessoa atraente, não sou uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto de mim. Aí começamos a listar um monte de problemática a nosso respeito. Entramos, na verdade, nessa crise de Moisés: mas quem sou eu? Quem sou eu? Então essa crise revela que você pode viver na dependência de Deus, porque Deus não vai nos usar pensando apenas no nosso individual. Deus não vai usar você. Você não tem que romantizar isso. Deus não vai usar você como instrumento dele para você tapar a boca de alguém. Deus não vai usar você para você provar para alguém que você mudou. Deus não vai usar você por causa de você. Deus vai lhe usar por causa do propósito eterno dele e de pessoas que estão orando e de pessoas que estão clamando. Eu sempre gosto de relembrar uma das primeiras palavras que o pastor Renato liberou sobre a minha vida, quando nós estávamos orando nesse salão, quando ainda o salão estava recém-alugado. Ele disse: Bruno, a única coisa que você vai fazer é não atrapalhar Deus. E segunda coisa, o que ele vai fazer não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Não tem a ver para ele massagear o meu ego, não tem a ver para ele provar que eu sou bom, para provar para os outros que eu estava na direção dele. Não, tem a ver com pessoas, porque quando Deus me chamou, ele estava vendo você. Lá em 2018, quando ele falou comigo, ele estava vendo 2025, você numa quarta-feira à noite, ou num domingo, sentado, ouvindo a palavra, recebendo o que você está recebendo. Então não tem a ver comigo, tem a ver com pessoas que estavam orando: me livra da religiosidade, me cura da paternidade, me liberta dessa opressão, me liberta desses demônios, Senhor, me livra dessa opressão, me livra desse abuso ministerial, desse abuso espiritual, desse abuso sexual, me livra dessa opressão maligna. Então tem a ver com a oração de pessoas, e não propriamente para massagear o nosso ego. Se você intenciona ser usado por Deus para provar para a sua família, você vai cair do cavalo, porque o profeta na sua própria terra não tem honra. Então Deus trabalha com a desonra, permite a desonra, para que quando chegar o momento de honra, você não seja exaltado, você não se exalte, mas você viva na dependência dEle. Então Deus fala para Moisés, lá no versículo 7 do capítulo 3, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Ou seja, eu estou falando com você, porque o meu povo está clamando. Então quero reforçar, Deus vai usar você como resposta de oração para alguém que está sofrendo. E Deus fala: eu sei que eles estão sofrendo. Aí no verso 8, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Eu desci para livrá-los. Moisés, eu desci para livrá-los. Como eu vou fazer esse livramento? Como eu vou efetuar esse livramento? Eu vou usar você, Moisés. Quando Jesus, ele desceu, ele é o verbo encarnado.
ele desceu à terra, mas ele não permaneceu aqui. Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: vão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu vou dar uma nova linguagem a vocês. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão pregar a minha palavra. Vocês não serão, os venenos não terão efeito, poder na vida de você. Você não tem que ter medo de inveja, não tem que ter medo de pessoas, não tem que ter medo de nada que vem do diabo, que é venenoso. Se você tem uma palavra de Deus, simplesmente vai debaixo da palavra dele, porque é ele que vai garantir tudo. Então ele fala isso para Moisés: Moisés, você vai levar o povo a uma terra que mana leite e mel. Agora Moisés, ele entrou na terra prometida, irmãos? Ele não entrou. Então muitas vezes Deus nos usa para levarmos pessoas em algo, um ambiente, em uma circunstância que nem nós estamos lá ainda. E você precisa ter o seu coração para você compreender que tem a ver com aquilo que Deus faz. Eu já orei, já tive direção. Lembro de uma vez estava explodindo de dor, não estava bem da saúde. Eu estava no gabinete, no escritório, e o Senhor falou: hoje você vai orar por cura. E orei por pessoas sendo curadas, e eu estava mal. Eu fui responsável em orar, em cuidar, ministrar, numa reunião de prosperidade que acontecia toda segunda-feira. E às vezes eu orava para alguém, chegava feliz: pastor, o senhor deu aquela palavra, e olha, Deus me destravou, comprei minha casa, comprei o meu carro. Irmãos, acabava o culto, eu fechava a igreja, pegava a minha Bíblia, colocava debaixo do braço, não era 1, 2, 3 quilômetros, eu voltava 7 quilômetros a pé para minha casa, 7 quilômetros, que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Alguém pode falar: mas que pastor ruim é esse, que não dava nem um passe de ônibus que você tinha? Era Deus tratando comigo, era Deus trabalhando comigo. Às vezes nós dividíamos, eu lembro que, hoje o Michel é pastor também, eu e o Michel, às vezes nós tínhamos algumas moedas, a gente comprava, era novidade na cidade de Limeira, a esfirra aberta. Chegou o Habib's lá em Limeira naquela época, era uma novidade, era uma febre. Irmãos, quantas vezes nós comprávamos literalmente uma esfirra, a gente partia no meio, aquela esfirra, comia. Quantas vezes a gente falava assim, Michel, mas eu falei para ele, Michel, como a gente é burro, né? A expressão que eu usava. Pai, a gente come isso aí, agora vai andar 7 quilômetros, por que não pegamos dinheiro, não pegava o ônibus e ia embora? Porque a gente ficava pensando: eu vou a pé ou eu como? E às vezes a vontade de comer. A primeira vez que eu fui comer um McDonald's, foi que eu cheguei mais cedo no culto, eu vi uma pessoa sentada, ela mordeu. Irmãos, me veio uma vontade, e eu não tinha condições, e eu orei e falei: Deus, essa pessoa podia deixar isso aí. Irmãos, a pessoa colocou ali, foi embora. Aí eu disfarcei, peguei a vassoura da igreja, comecei a varrer, eu olhei, era pobre, mas era enjoada. Eu peguei aquele, fui lá na cozinha da igreja, cortei a parte onde ela tinha colocado a boca. Foi a primeira vez que eu comi um McDonald's. Então às vezes Deus permite uma desonra, para depois nos colocar em honra. Então você precisa entender que às vezes Deus vai usar você para levar alguém para um lugar que não é para você se aproveitar da pessoa, não é para você se aproveitar de alguém, mas é para você ser um instrumento e deixar aquela pessoa viver. Você vai ter que celebrar a vitória de alguém antes de você ter a sua. Agora hoje eu olho, eu tenho que me segurar para não comer o McDonald's, porque é um negócio que viciou, né? Uma vez eu vi o Marco Feliciano pregando, falando que lá no céu vai ter um Big Mac santificado, que não vai engordar mais. Mas volta aqui. Depois. Uma outra coisa de Moisés, que nós nos identificamos. Deus fala para Moisés, e eu vou parar por aqui. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo. Mas eu sei, Moisés, que Faraó não vai fazer corpo mole. Que Faraó não vai deixar vocês. Faraó, você vai falar com Faraó. Olha que interessante, Deus manda ele falar com Faraó, mas o próprio Deus fala para ele: olha, mas Faraó não vai ouvir você. Por que me manda então? Ele poderia falar: se o Senhor vai ter que operar maravilhas, então opera diretamente. Mas a misericórdia de Deus sobre nós é que Ele nos usa, apesar de nós, de quem somos, Ele nos usa, porque Ele decidiu que eu e você venhamos fazer parte daquilo que Ele está fazendo.
E ele fala isso para Moisés, porque ele estava preparando Moisés, que o inimigo iria endurecer. Então você vai perceber que em alguns momentos na sua vida parece que você está batendo no muro de pedra. Parece que nada está funcionando. Parece que tem um bloqueio. Parece que tem algo que trava você e você não consegue romper. Que parece que você não consegue fluir. Você recebe toda a palavra, toda a autoridade, mas quando você vai, você bate e volta. Você percebe o inimigo endurecendo, fazendo jogo duro com você. Satanás não vai sair. Satanás não vai simplesmente, você tem uma palavra de Deus? Tá bom, então eu vou embora, eu vou colocar o meu rabinho no meio das pernas e vou sair. Não. Então libertar uma pessoa vai levar você a ter amor, ter paciência. Que às vezes você vai orar com a pessoa, às vezes você vai ajudar a pessoa e você vai pensar o seguinte: agora essa pessoa vai, daqui a pouco ela volta de novo toda arrebentada. Você manda ela fazer A, ela vai fazer B. Você vai mandar ela fazer C, ela vai fazer D. Você vai mandar ela ir para uma direção, ela vai para outra. Você vai perceber que algumas coisas vão se endurecer. Você vai perceber que algumas pessoas vão endurecer o coração para você. No meio do caminho, algumas pessoas que diziam você é de Deus, passa um tempo, elas vão dizer que você é do diabo. A mesma pessoa que um dia vai dizer que você é uma bênção, vai passar um tempo, ela vai dizer que você é uma maldição. Não tem problema. É Deus usando aquela pessoa para mostrar a você que você depende dEle, que não é na sua habilidade. Às vezes Deus permite algumas pessoas nos pisotear, algumas pessoas nos rejeitar, para nos colocar no nosso lugar, para não permitir que o nosso coração se exalte. E não adianta fazer beicinho, não adianta ficar se achando coitadinho, ai tadinho de mim, então me rejeitando. Meu irmão, Deus não está nem aí para isso, porque Jesus ele foi rejeitado, mas ele não rejeitou. Você vai ter que amadurecer, você tem que aprender a lidar com fortes cargas de rejeição. Tem coisas que você vai ser curado, tem coisas que você vai resolver no Senhor, vai resolver com a sua paternidade, mas vai ter lutas que você vai ter que aprender a lidar com elas. Deus não vai responder você porque, tadinho de mim, eu estou sendo rejeitado, está doendo. E se for Deus que está permitindo isso? Para modelar você, para forjar o seu caráter, para fazer você, homem, ter maturidade e assumir a sua postura. Para fazer você, mulher, entender que você não pode se mover por suas carências, mas você precisa se mover por um propósito de Deus. E o fato de Faraó endurecer o coração, não era que Faraó era forte, significava que Moisés tinha que depender da mão forte de Deus. Quando as coisas ficarem difíceis, não pergunte o porquê, já vai direto para a oração e fala: Senhor, eu sei que eu não posso, mas o Senhor tudo pode. Então chegou a hora da manifestação do teu braço forte. A minha habilidade, a minha capacidade me trouxe até aqui, mas esse muro, esse bloqueio, sozinho eu não consigo, eu dependo das tuas mãos estendidas. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas para salvar. Então as mãos do Senhor estão estendidas para poder salvar você. Então creia que a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. Agora, o texto também diz que o Senhor feriu o inimigo. Quando você percebe que está tudo difícil, ore, que é Deus que vai ferir os seus inimigos. Quando eu falo de inimigos, não é pessoas não, tá? Não fique imaginando, Deus vai lá visitar minha sogra, vai quebrar ela no meio. Não é isso não. Deus vai pegar aquela pessoa, vai quebrar as pernas dela. Não, estou falando de inimigos espirituais. Quando você reconhece, é Ele que age. Agora, é interessante, irmãos, que a libertação, ela não deixa ninguém desprovido. Quando o povo saiu da opressão de Faraó, o povo prosperou. Quando uma pessoa se submete a um processo de libertação, as coisas começam a acontecer na vida dela. Chegou nas mãos daquele povo, chegou prata, chegou ouro, chegou roupa para os seus filhos. Aquele povo não saiu do Egito de mãos abanando. Então quando você se depara com circunstâncias difíceis, creia que uma provisão milagrosa vai chegar até você. Não vai lhe faltar recurso, não vai lhe faltar provisão,
não vai lhe faltar vestes, não vai lhe faltar absolutamente nada, quando você está no propósito de Deus. Os discípulos voltaram e Jesus disse assim: olha, quando eu mandei vocês sem alforje, sem bolsa, sem dinheiro, sem outra roupa, faltou alguma coisa para vocês? Jesus disse, não. Eles disseram para Jesus, não nos faltou nada. Quando você entra no propósito de Deus, não lhe falta nada. Não falta poder, não falta habilidade, não falta boas conexões, não falta pessoas que Deus vai enviar para o propósito dele na sua vida. Não vai faltar também enviado de Satanás, mas isso aí é detalhe, né? Mas você continua firme naquilo que Deus tem para a sua vida. E Moisés, agora, o que Moisés tinha, que eu e você também precisamos ter? Êxodo 33, 11. O texto diz assim: Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Coloca na King James. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, jovem, aí está falando de Josué, né? Filho de Num, servia Moisés como auxiliar, ficava ali perto dele. Mas a grande questão é que Moisés tinha comunhão com Deus. Então o que não pode faltar para um libertador? Comunhão com Deus, intimidade com Ele, face a face com o Senhor, busca intensa pela presença dEle, porque aí você vai ouvir a voz dEle, vai ter direções dEle, a palavra vai saltar aos seus olhos, e você vai se tornar uma pessoa que por intermédio de Deus vai libertar outras pessoas. Eu sei que enquanto eu estava pregando, Deus trouxe pessoas no seu coração, na sua mente. Ele veio ao seu espírito, mostrou fulano, mostrou Beltrano, mostrou Ciclano para você, porque através de você, Deus vai libertar aquela pessoa. Então, você precisa estar face a face com Deus. Então, vá para as madrugadas. Acordou de madrugada? Entenda, é Ele te chamando para uma face a face. Você teve um despertamento para você jejuar, irmãos, o diabo não vai mandar você jejuar. O seu corpo não vai mandar você jejuar. A sua carne muito menos. Mas você percebeu que é para jejuar? Jejue. Para quê? Para buscar Deus. Deus colocou no seu coração para você ler mais a palavra? Leia, porque Ele está te chamando para o face a face com Ele.